tema de agora, homossexualidade, né? Vamos falar assim para a gente poder não abranger da forma correta, né? Então, eu fui buscar, né? Para que a gente faça a colocação correta. Então, homossexualidade. Então, eu gostaria de, antes de começar o tema, né? Visto que é um tema para alguns, não para mim, né? Mas tem muitos que falam, é um tema polêmico, né? Às vezes, quem faz a polêmica acerca de um determinado assunto somos nós mesmos, né? Vou chegar os comentários aqui pro lado, gente, para que eu possa ter uma visibilidade melhor. Então, o que eu quero posicionar para vocês é o seguinte: vou trazer para vocês a questão da homossexualidade segundo a doutrina espírita. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente para depois não gerar discussões, né? A Ana está defendendo a questão da homossexualidade. A Ana abriu uma polêmica, né? Ana está a favor, Ana está contra a igreja, Ana está contra os princípios. Então, eu quero dizer para vocês aqui o seguinte: eu estou aqui para que nós possamos discutir sobre o assunto, mas, sobretudo, para respeitar o ser humano. Então, eu sou a favor do ser humano, eu sou a favor do respeito ao ser humano, independente da forma que ele esteja, né? Porque até mesmo nós estamos em uma forma temporária, não é mesmo? Nós vamos voltar para casa e essa forma que nós temos agora é temporária, podendo até, né, depois de algum equilíbrio no mundo espiritual de onde é a nossa origem, nós podemos nos apresentar até mesmo de outra forma, porque a gente sabe aqui que o nosso perispírito ele é muito elástico e nos permite, tá? Essa mudança. Então, antes que gerem aí essas determinadas polêmicas, eu não estou aqui para defender ninguém e nem nada, mesmo porque eu não tenho nada contra ninguém. Eu estou aqui para poder defender, né, nesse ponto de vista, sim, defender e levar até vocês o ponto de vista do ser humano que merece respeito, assim como todos nós. Bom? Então, vamos lá, homossexualidade segundo a doutrina espírita. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu trouxe para vocês um estudo, né, acerca da doutrina, vim com algumas opiniões, né, já consolidadas dentro da doutrina, e logo após a gente fazer o comentário sobre essas opiniões que eu trouxe para vocês, né, não só opiniões, mas como resposta dos espíritos, lá no livro dos espíritos. Então, assim, são pessoas já consolidadas dentro do espiritismo, né? A gente já está cansado de saber. Então, depois que a gente fizer as considerações necessárias acerca dessas falas, é que eu vou vir, então, para vocês com o meu ponto de vista, tá bom? Então, eu comecei dizendo o seguinte, com o estudo o seguinte: homossexualidade, né? Então, segundo o conceito lá da Wikipédia, né? Que a gente vai muito lá para fazer as nossas pesquisas, né? Segundo o conceito da Wikipédia, homossexualidade refere-se à característica, condição ou qualidade de um ser que sente atração física, estética e ou emocional por outro ser do mesmo sexo ou gênero. Tá? Então, isso é um conceito que eu coloco para mim como sendo material, né? Por quê? Porque é um conceito terreno, é um conceito criado, né, pelo homem, materializado na forma, né, que nós nos encontramos, materializados, para que nós possamos, então, nos situar. Então, eu já vou comentar esse conceito, né, para que a gente possa avançar e eu não preciso voltar nele com o meu entendimento sobre esse conceito material. Então, eu quero que vocês entendam
que é um conceito material, um conceito de ser humano na Terra, que é diferente de um conceito espiritual, que é um conceito que moral, tá bom? Então vamos lá. Quando ele fala aqui, né, que a homossexualidade refere à característica, condição ou qualidade de um ser, né? Então veja bem, né? Eles já pegam o conceito e seguem o conceito sem dar um devido entendimento, né? Então, se fosse no meu caso, né? Se eu tivesse então criado esse conceito, eu colocaria, eu acrescentaria, né? Então, em vez de falar que a homossexualidade refere-se à característica, condição ou qualidade de um ser que sente atração, eu colocaria que é uma característica, condição ou qualidade de um ser humano, tá? Por que eu acrescentaria isso, né? Porque não é por uma opção, né? Que muitos falam opção, né? Mas a gente vai adentrar o conceito e ver, né, mais a fundo e ver que não se trata, né, somente dessa opção, né? É uma opção talvez moral temporária, mas à medida que nós formos continuando o assunto, a gente vai entendendo, tá? Então eu acrescentaria aí ser humano, tá? Porque não é qualquer ser, trata-se de um ser humano. E quando ele fala, né, sente atração física, estética e ou emocional por outro ser do mesmo sexo ou gênero. Então eu também acrescentaria que essa atração ao qual eles falam aqui, né, nada mais de que um termo, né, uma característica, digamos assim, temporária. Tá bom? Por quê? Porque a gente sabe, né, que nós estamos aqui, igual eu acabei de falar agora, né, em uma situação, em uma forma material corpórea temporária, tá? Então vamos lá agora na homossexualidade, segundo o conceito espírita, segundo a doutrina espírita. O que a doutrina espírita traz para nós acerca da homossexualidade? Então vamos lá. A doutrina espírita não distingue o espírito encarnado segundo seu invólucro físico. Então, ou seja, a nossa forma, o nosso físico para a espiritualidade pouco importa. E por que pouco importa? Porque é temporário, né? Essa nossa forma é temporário. Então, eles apegarem a esse nosso invólucro não é interessante. Cada espírito reencarna na Terra infinitas vezes no caminho em direção ao progresso moral, como homem, como mulher, sucessivamente, segundo suas incumbências, provações e deveres a serem cumpridos em cada passagem pelo mundo material. Independente de qualquer orientação sexual, o que irá fazer diferença será as ações executadas dentro da lei do amor, né? Então, eu já vou deixar para vocês referências, tá? Para quem gosta de referências aí, doutrinária na questão de doutrina, conceito, livros, né? Para vocês entenderem de onde vem esse conceito formulado. Então, esse conceito vem tem no Livro dos Espíritos, na questão 202, o livro Vida e Sexo, se eu não me engano, ele está no nosso arquivo no grupo, ele é psicografia de Chico Xavier com Emmanuel, livro Sexo e Destino, com Chico Xavier, Valdo Vieira, psicografia de André Luiz, onde ele vai citar, né, uma colônia chamada Almas Irmãs. O programa Pinga Fogo, do dia 28 de julho de 1971, onde Chico Xavier concedeu uma entrevista e ele fala sobre esse assunto. Missionários da Luz, né, que é outro livro de Chico Xavier, psicografia de André Luiz, no capítulo 13. E na Revista Espírita,
de janeiro de 1866, um artigo no título Mulheres têm Alma, né, no 13º parágrafo. Então, quem tiver aí interesse, né, de depois estar indo até essa doutrina para buscar, tá aí então a referência doutrinária, tá, para que quem queira aí, né, se aprofundar. Tem alguns outros, né, mas eu acho que por hora, né, por hora tá bom, né? Então vamos lá. E aí vem essa determinação que eu dei para vocês é dentro de um geral, incluindo principalmente o Livro dos Espíritos, vindo aí então com um alicerce, né, de André Luiz. Mas vem Chico Xavier e nos diz o seguinte: a homossexualidade, assim como a bissexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis ao ridículo da humanidade. Acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá revisões muito grandes, né? Então, Chico aí, mais uma vez, né? Tem muitos aí que acham que Chico não é referência, mas a gente sabe que Chico não só é referência, né? Chico é nada mais, nada menos do que um gigante, né? Que nos deixou aí um legado imenso de aprendizagem. Então, para mim, ele sempre será, assim, referência, tá? Então, ele aí, com as palavras sábias dele, né? Já vem aí dando indícios, né, para a gente entender por que ele não avançou mais no tema, né? Isso a gente já falou bem aqui, porque é questão de época, né? Então, quando eu falo para vocês que nós precisamos nos aprofundar, precisamos ter a nossa educação espiritual, fazer as nossas reflexões para que a espiritualidade possa então começar a avançar e novas coisas ir nos mostrando, é disso que eu falo, né? Porque às vezes a gente está numa época que não a época em si, mas o indivíduo no contexto da Terra, né, ainda não se permite determinado assunto. Por quê? Porque se eu trago um determinado assunto em voga, um assunto que muitos ainda estão, né, com os olhos vendados, né, para poder aceitar um determinado assunto, então é um assunto desnecessário, né? Para que eu vou ficar aqui batendo na mesma tecla, sendo que ainda não vai surtir efeito, né? Então, por isso que nós temos e precisamos ir avançando a cada dia, para que novas coisas vão nos sendo mostradas, novos acontecimentos vão sendo chegados, novas descobertas vão sendo feitas, né? Então, Chico fala que a homossexualidade, assim como o bissexualismo, ele foi aí até um pouco à frente, né? Por ser aí na década de 70, as pessoas ainda bem fechadas, truncadas, né? No questão aí de uma religiosidade que não nos permitia avançar tanto no tema e no assunto. Mas Chico já avançou dizendo não só a questão da homossexualidade, mas do bissexualismo, né? Que ele é uma condição humana, né? Uma condição da alma, uma condição humana, mas que também é uma condição aí, né, temporária, e que ele acreditava que esse comportamento, né, ainda iria sofrer muitas revisões grandes aí, né, para um futuro próximo. Então é isso que ele quer, que ele nos mostrou aqui de antemão, ou seja, né, ele abriu a porta, né? E através dele, não só dele, mas de outros médiuns também que vão chegando, essa porta por ele já foi aberta, né? E à medida que nós, seres humanos, sociedade, começamos a avançar, nós vamos dando passos em direção a essa porta para adentrarmos ao conhecimento que ali tem, tá? E aí vem Divaldo Franco, que eu também o considero como um gigante, né? Como um
uma pessoa que levanta a doutrina espírita, que leva também ela aos quatro cantos, e diz o seguinte: a homossexualidade não é uma tara, não é uma doença, não é um castigo divino, é uma experiência evolutiva. O fato de um indivíduo ser homossexual não quer dizer que ele é um pervertido, como o fato de ser heterossexual não quer dizer que nós heterossexuais sejamos então depravados, né? É um estágio de evolução. Então ele vem, né, confirmando também aquilo que tanto Chico como Allan Kardec nos trouxe, mas de uma forma mais embrulhada, né? E foi-se então desembrulhando. Então, o que é que nós, né, a partir, né, desse aprendizado que eles nos deixaram, esses conceitos, tanto Chico, Divaldo, o Livro dos Espíritos, Emmanuel, André Luiz, né? Então, qual é a visão que nós temos que ter, primeiramente, quando nós estamos aqui na Terra ou no mundo espiritual, mas principalmente aqui na Terra, né? Então, qual que é a primeira coisa que todos nós temos que ter, né? Uma palavra que nos últimos tempos, né, ela não foi tão cumprida, mas eu creio que aos poucos se avança, que é a questão do respeito. Por quê? E quando eu falo essa questão do respeito, não é respeito somente aos homossexuais ou bissexuais ou qualquer, né, classe que seja ela, né? Eu digo respeito a todos nós, né? Então a gente precisa fazer reflexões para que a gente possa então entender o tema. Então veja bem, né? Allan Kardec, né, quando perguntou para os espíritos, lá na pergunta 202, né, o espírito tem alma, né, e os espíritos respondem categoricamente, né, que o espírito o espírito tem sexo, né, é isso que ele perguntou, né, a alma tem sexo? Ele responde categoricamente que não, os espíritos respondem que não, né, o sexo é uma condição material, né, que a gente, ao reencarnar, a gente vem com ela, né, para ter a questão do prazer, né, porque ainda nós somos apesar de seres em evolução moral, ainda muito enraigados nessa questão material, né, viemos aí então por uma troca de energia para que através dessa troca de energia pode-se então abrir-se oportunidade para novos espíritos chegar, que é através aí da fecundação. Então, não quer dizer, né, que eu tenho um sexo determinado e será ele em todas as encarnações. Isso não existe. Então, o que é que a gente reflete, né, sobre isso? Nós não estamos no lugar que nós estamos, que precisamos estar, com as pessoas que precisamos estar para poder reparar, para poder aprender, para poder evoluir, né? A gente sabe disso, isso é um conceito básico, né? Então, se a gente sabe disso, a gente precisa refletir o seguinte, né? Então, o nosso invólucro material, ele também é o invólucro que nós precisamos para uma determinada evolução, né? Então, é o seguinte, se eu hoje estou na condição feminino, porque isso também, né, feminino, masculino, homossexual, isso é uma questão muito primitiva, muito animalesca, né? Para vocês verem o quanto nós ainda, apesar de seres inteligentes e pensantes, né, a nossa capacidade muitas vezes é reduzida pela falta de reflexão, né? Então veja bem, nós estamos na condição que nós precisamos estar. Se eu hoje estou mulher nessa encarnação, né, é porque nessa minha condição eu preciso experimentar aprendizados nessa característica feminina.
Porque vocês vão de convir comigo, né? Que são experiências e aprendizados diferentes. Então, pode ser que na próxima reencarnação eu possa voltar à Terra como homem ou como homossexual ou bissexual. Isso é apenas uma condição evolutiva. Então, nós temos que entender e respeitar o outro, né, independente da sexualidade. Se ele está no invólucro masculino, né, mas no seu íntimo ele sente-se um invólucro feminino, é porque ali ele tem aprendizado tem coisas a aprender. Ele tem coisas dentro desse invólucro com o psicológico diferente, ele tem coisas a desenvolver, a aprender, a reparar e evoluir, assim como nós estamos nesse invólucro. Então, a questão, pessoal, que a gente precisa refletir, né? O problema não está em mim, não está em você, não está no homossexual, no bissexual. O problema está naqueles que são preconceituosos. Aqueles que deixam de preocupar com a própria vida para preocupar com a vida alheia. Nós não viemos aqui para isso. Né? E o que tanto Divaldo, como Chico, como Emmanuel, como Allan Kardec, através dos espíritos, nos passa? Nós estamos aqui na Terra, esse invólucro, nada tem nada tem a somar junto com a espiritualidade. Qual é o nosso progresso aqui hoje? Nós viemos para uma progressão moral. Então, o que vai distinguir, né, um espírito do outro, a dimensão que ele estará do outro lado, é a evolução moral que ele teve enquanto indivíduo, enquanto alma e depois enquanto espírito. É isso que vai ser contabilizado. Então, quando uma pessoa virar e falar assim, é homossexual, é bissexual, né? Aí o pessoal tem mania de falar assim, vai para o inferno, né? Então, reveja, né, muito esses conceitos. Vocês sabem por quê? Porque a maioria, né, dos homossexuais, dos bissexuais, tem uma ação moral muito melhor do que nós heterossexuais. Começando por esse julgamento de apontar o dedo. Começando por esse julgamento. Então, veja bem. Uns falam assim, mas homossexual tem uma conduta muito exaltada, uma conduta escandalosa, né? Mas veja bem, existe hétero também com uma conduta muito escandalosa, né? E eu diria que às vezes até pervertida em relação aos homossexuais ou bissexuais. Então, se somos bissexuais, heterossexuais ou homossexuais, em qualquer uma, né? Vamos colocar classe só para a gente entender, mas a gente sabe que nós todos somos iguais. Em qualquer uma delas vai ter aqueles que vão ser exceção, ou sejam, aqueles que estão ali geralmente para poder dar um jeito de manchar. Assim como os profissionais. Não adianta eu dizer todos os médicos são ruins. Mentira. Existem médicos ruins, mas existem também médicos de grande excelência, né? Fulano faz determinada coisa, né?
Ah, mas isso é porque ele é homossexual ou não? Lê do engano. Porque tem heterossexual que vai fazer muito pior. Eu já ouvi muitas pessoas dizer que o Instituto Família está defasado. E quando eles dizem isso, não é porque eles estão dizendo da questão do Instituto Família, em questão de, ninguém está querendo família. Não, eles falam de uma forma maldosa mesmo para poder atingir os homossexuais, os bissexuais que estão aí adotando crianças. Né? Mas só que depende muito. Qual o seu conceito de família? O que é família para você? Né? Então, vou voltar aqui, eu não sei se é o Chico ou o Divaldo que fala. Não, é lá no Allan Kardec, né? No Allan Kardec. Que o que vai fazer diferença é aqueles que estão lá, né? No crescimento moral, caminhando e tendo as suas ações pautadas no amor. E principalmente no amor ao próximo. Então vejam bem, existem aí homossexuais, né, fazendo então um papel louvável diante de muitos de nós heterossexuais, né? Por quê? Porque aquilo que o heterossexual vai lá e faz e não assume, que são os filhos, eles vão e adotam, amparam e socorrem. Então, o que é isso se não um ato de amor? O que é isso se não uma família? Independente de ser pai com pai, filho, mãe, filho, isso não importa. O que importa para a espiritualidade é a sua conduta moral, né? Eu não sei, né, se tem algum homossexual me ouvindo ou se vai ter, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Quando vocês ouvirem e quando nós aqui, né, do grupo, porque nós somos sabedores disso, quando a gente ouvir, daqui fulano tem, você já viu a conduta de fulano, vai para o inferno. Muito cuidado, né? O inferno que eles dizem é um umbral, né? Muito cuidado. Porque na grande maioria das vezes, esse grupinho que tá aí falando, né? Os homossexuais e os bissexuais vão ser resgatados, socorridos e alcançado uma dimensão muito melhor do que esses que estão apontando o dedo, né? Sabe por quê? Porque enquanto eles apontam o dedo, os homossexuais, os bissexuais estão trabalhando em prol da moral, estão trabalhando dentro do amor, dentro da ética, dentro daquilo que ele veio buscar. Então, enquanto o outro está parado apontando o dedo, ele também está parado na linha da evolução e o outro está seguindo, né? Então, todas as vezes que nós ouvirmos determinados comentários acerca, qual é a nossa conduta, né? Ou nos silenciar diante do caso, né? Quando for só um comentário e pedir a Deus que tenha misericórdia dessas pessoas, a gente tem que pedir isso na mente, né? Se a pessoa for uma pessoa mais aberta a ouvir, né? Que a gente jogue algumas verdades para que ela possa então refletir, né? Nós somente estamos no invólucro temporário. E eu gostaria que vocês observassem o seguinte: tem acontecido muito e muitos não têm observado. O que a gente já comentou aqui em outras lives, em outra hora aí? Um ato, uma consequência, um ato negativo, até mesmo o ato de julgar, né? Necessita então de quê? De arrependimento, reparação e expiação. O que tem acontecido muito?
Às vezes, um linguarudo abre a boca para ofender o outro, para julgar o outro, para falar de uma situação temporária do outro, seja homossexual, seja um cadeirante, um deficiente que veio com uma deficiência qualquer que seja ela, seja até mesmo uma prostituta, né? Abre a boca ali para estar conversando fiado, igual a gente fala, né? E não demora 3 tempos, a pessoa está vivenciando a mesma situação já nessa encarnação. Como assim, Ana? Vivendo a situação. Se ele é uma pessoa homofóbica, né? Não dá 3 tempos, ele está vivendo uma situação com um homossexual dentro de casa. O famoso aí tá pagando língua. Só, minha gente, que isso não exclui de ter que voltar para poder também experimentar dessa língua maldita, dessa fala mal falada, daquele sentimento que você implantou no outro em um dia. Então, o que nós precisamos fazer é refletir sobre tudo o que nos acontece. Colocarmos lá em cima, primeiramente, o respeito. Todos nós estamos na condição que precisamos, na família que precisamos, no invólucro material que precisamos para que nós possamos aprender, reparar, espiar, ajudar. A questão sexual é uma mera questão material. E pode ser também, quanto a essa questão da homossexualidade, o que também pode acontecer? Às vezes, vamos me colocar como exemplo, né? Às vezes eu venho várias reencarnações já como mulher, né? Às vezes eu tô aí 4, 5, 6, 7 reencarnações necessitando de aprendizagem, que eu vou ter essa aprendizagem, eu vou conseguir essa aprendizagem somente quando eu estiver num corpo feminino. Beleza, ok. Vamos supor que eu tô na 7ª, na 8ª reencarnação, Ana, já foi esgotada a maioria, né? Vamos fazer agora, você vai reencarnar, mas como homem. Beleza, né? Eu preciso daquele invólucro para que eu possa aprender algo. Mas vocês lembram que a gente fala que o espírito vai levando resquícios da matéria? A gente também vem trazendo resquícios do espírito, certo? Então eu posso vir nessa encarnação com o invólucro de homem, mas trazendo em mim sentimentos que me nutrem e que são de uma outra reencarnação, ou seja, eu venho trazendo resquícios femininos da outra reencarnação. De tanto que eu fiquei num determinado invólucro, eu estou acostumado com esse invólucro, né? E só que quando eu venho no invólucro masculino, né, o que é que me acontece? O sentimento que eu trago comigo, eu não me reconheço dentro daquele corpo, né? Mas isso única e especificamente uma questão material, que é a sexualidade. Eu não deixei de ser ser humano, eu não deixei de ser trabalhador, eu não deixei de sentir, de pensar, né, de ter as vontades como um outro ser, né? É uma questão aí de sentimento, o sentimento que eu carrego dentro de mim, eu não me reconheço nesse corpo, tá? Mas o que a gente tem que entender, né? Que essa forma, sentimento, né, diferente daquele corpo, também tem uma razão de ser. Também tem muito aprendizado aí por detrás. E que eu e nem nenhum de vocês estamos escapes de também
ter que passarmos por essa condição e olhe lá, se já não tivermos passado. Tá bom? Então essa é a reflexão que nós temos que ter. Respeitar o outro da forma e condição como ele está, porque essa forma e essa condição é temporária, assim como nós. E que aquela forma que o outro se encontra hoje pode ser a minha forma futura. E que aquele invólucro que aquela pessoa está ali carregando, nada o determina diante da espiritualidade. O que vai determinar ele como um ser de uma evolução moral é as ações, as boas e as más ações, assim como nós. Então, vocês têm que colocar na mente o seguinte: nós temos essa questão da sexualidade, primeiro, para que possamos dar a oportunidade de outros vir à Terra, mas principalmente por uma questão material. E que à medida que nós formos desenvolvendo, nos purificando, né, alcançando dimensões superiores, tende essa questão de sexualidade animalesca, primitiva, cada vez mais ficar para trás. Tá? Porque o que nós estamos buscando na Terra como seres, como espíritos, né? É a nossa evolução moral. Quem busca, quem está ainda, né? Ainda um pouco mais primitivo com nós, está lá na evolução material, que também precisa de muito respeito, são os animais. Né? Então, cada um de nós na condição pertinente a qual nós precisamos. Então, nós temos que nos ater muito a isso. E diante disso tudo, né, a gente vê o quão ignorante ainda somos. O quanto, né, nós somos ainda pequenos em questão de conhecimento. O quanto ainda nós precisamos avançar, nós precisamos progredir. E é necessário a gente refletir essa nossa pequenez. Nós não somos nada. Nós precisamos aprender a trabalhar em prol do todo, em prol do bem comum, né? E eu estendo, né, aos homossexuais, aos bissexuais, né, até nós heterossexuais, todo amor do mundo, né? E eu sou suspeita, porque eu adoro esse pessoal, adoro mesmo. São de uma inteligência, são de uma disciplina, né? São de uma força de vontade e de uma persistência que muito de nós não temos. Muito de nós ainda precisa desenvolver. Ah, Ana, tem aqueles que fogem da regra? Tem, assim como tem também os heterossexuais. Tá? Não vem querer incumbir, né, as coisas só para uma pessoa, para uma classe. Não, vamos falar do preconceito quanto aos negros, né? Essa cor maravilhosa nossa, né? Esse pé, essa perna inteira na senzala, que eu gosto demais. Né? Por uma cor da pele me faz diferente de fulano, de ciclano, da forma de pensar, de agir, da forma de ser conhecedor, da forma de uma evolução, né? E o contrário, uma pessoa de pele clara, ela é menos desfavorecida. Gente, nós somos todos iguais. Então guardem para si, né, essa determinação que eu acho que nos é pertinente, né, e que vem aí como uma base bem sólida. O invólucro ao qual estamos inseridos não importa. Você pode ver a criatura mais bela, mais correta e eticamente num ponto de vista humano, mas que ao desencarnar, minha gente, vá diretamente para as profundezas das zonas umbralinas. E aí? O invólucro muito lindo, mas uma sabedoria, uma educação espiritual e boas ações zeradas. De que importou o seu corpo?
do que importou, né, a sexualidade. Um heterossexual que abandona, né, um recém-nascido, não estou falando daqueles que não têm condições de criar, que resolvem gerar, entregar para adoção, não. É aqueles que fazem por maldade, por bel prazer mesmo. Eu vou gerar, mas não quero nem saber. Ou então gera e cria aí de qualquer maneira, né? E aí vem um casal homossexual e ampara, e socorre, e faz esse trabalho de amor que é exercido por nossos irmãos socorristas que estão aí trabalhando aí, né, para socorrer cada um que está necessitando. Dentro dessa conduta isolada, né, quem vocês acham que, se colocados na balança dessa conduta, essa conduta específica, quem que vocês acham que sairiam merecedores de um socorro imediato pós-desencarne? Vamos supor que esse fato que eu estou dizendo, né? De um abandona e o outro pega e ampara e dá amor em direita para a vida. Colocando então num contexto moral, se pegar só essa atitude, dizer essa atitude vai depender quem vai ser socorrido ou não. Quem vocês acham que vão ser socorridos? Né? Então, muitas pessoas, né, são muito equivocadas. Equivocadas ao apontar o dedo para um deficiente, equivocadas ao apontar o dedo para um negro, equivocados ao apontar o dedo para um mendigo, para uma pessoa que está ali, né, naquela situação de rua. Apontar os dedos aos homossexuais, aos bissexuais, a esse pessoal do LGBT, né? E não vem com aquela questão de me dizer, mas eu não engulo esse pessoal, porque esse pessoal é isso, é assim, assado. Vocês não têm que engolir nada. Vocês, cada um de nós, precisamos engolir a nossa existência. O que o outro faz, da conduta moral dele, o problema é dele e não nosso. Cuidemos da nossa conduta e não esqueçam, né? Não esqueçam que se eu não cuido da minha conduta, eu estou ali observando o outro e parado na linha da evolução enquanto o outro continua a caminhar. Ou seja, eu estou bem mais atrasado do que ele. Então, é cada um cuidar daquilo ao que veio destinado a fazer. Eu sou responsável pelos meus atos. Por quê? De cada ato que eu cometer, seja ele positivo ou negativo, vai existir então uma consequência. Eu não sou obrigado a seguir um determinado, ou fazer ou praticar um determinado ato. Mas lembre-se, nós somos prisioneiros das nossas consequências. Então, o que nós precisamos nos atentar? Com os nossos atos. Com os nossos atos. Se eu não posso ir ali levar uma palavra, se eu não posso ir ali jogar aquela pessoa para cima, se eu não posso ir lá perguntar o que eu posso te ajudar, se eu não posso fazer nada, eu silencio. Faço uma prece e sigo. Agora, que nós precisamos aprender a olhar o outro como ser humano, a olhar o outro como uma condição temporária, a olhar o outro sabendo que aquela condição temporária é porque ele tem aprendizado dentro daquele invólucro, assim como nós, e isso nós estamos precisando aprender. A humanidade, minha gente, precisa continuar, precisa seguir, precisa evoluir.
E muitos estão parados. E eu peço e rogo a Deus para que não deixe mesmo esse pessoal que está parado, esse pessoal que está aí com essas vendas, né? Não dê a oportunidade de estar na terra mesmo, não vai evoluir em outro lugar, né? Porque se não quer, se sabe, né, das coisas, se a ignorância é tamanha e não conseguiu acompanhar essa evolução, que vai então evoluir em outro lugar. E isso não serve nem para B nem para C, serve para todos nós. Né? A gente precisa aprender, né? Amar, a Marlita dizendo, né? Amar ao próximo, mas a gente precisa aprender a amar e respeitar. Né? Amar, respeitar e ter esse entendimento. Então nós agora, né? Nós que estamos aqui assistindo essa live, todos que vão ter acesso a ela, né? Nós já temos esse entendimento. Ah, gente, é doença. Ah, é um ato de perversão, é um ato de... Não. É o lugar que precisa estar para ter o aprendizado que precisa e não podemos esquecer que o invólucro não importa. Importa é a ação daquele indivíduo enquanto a sua conduta e evolução moral. Né? Então vamos parar com isso, vamos parar com essa questão de apontar para o outro, a achar que a condição de cada um, né, é uma doença. Ainda que tenha as pessoas, os doentes físicos, né, com alguma deficiência física, né, mas e daí? A questão que isso é temporário, a questão que vai passar e nada vai impedir, né, que nós, em uma outra reencarnação, possamos também estar naquele lugar, tendo as mesmas expiações e tentando absorver os mesmos aprendizados. E a gente não pode esquecer que a questão sexualidade é uma questão material, é uma questão de corpo material, de espírito encarnado na condição humana. Né? E que o espírito, nada para esse espírito importa. O que importa para a espiritualidade, para o seu avanço diante da eternidade, o seu avanço diante de uma dimensão maior, que é isso que nós estamos vindo fazer, né? Aprender para que possamos progredir e numa época, né, que a gente nem sabe qual ainda, porque a gente está tão distante, quando estivermos preparados a alcançar a classe dos espíritos puros, que é onde se encontra Jesus Cristo. Então, o que vai importar para essa nossa progressão moral são as nossas ações. Se foi pautadas ou não dentro do amor, que é o sal da terra, aquilo que é capaz de curar essas chagas, né, que a humanidade está aí aberta e sangrando o tempo todo. Tá? Vamos estender, vamos ser solidários, né? Nenhum de nós que estamos aqui na Terra, nós somos perfeitos. Perfeitos, só lá em cima, nos espíritos puros. E nós estamos a anos-luzes dessa perfeição. Então, gente, diante de tudo que foi falado aqui, eu espero que vocês reflitam sobre esse assunto. Ana, eu não tenho interesse em refletir, né? Então, pare e pegue lá os estudos e veja pelo menos se tem lógica, tá? E se mesmo assim você achar que não tem lógica, silencie diante da sua dúvida. Cuide da sua vida, cuide da sua encarnação, cuide daquelas coisas, daquelas consequências que vêm acontecendo na sua vida. O que é que diante desses problemas, dessas consequências, o que eu posso tirar aprendizado para que eu possa me tornar numa condição moral melhor,
né? E que se aquele problema, se aquela consequência me vir à tona, eu vou saber lidar com muito mais propriedade diante dela, porque eu já aprendi a lição, né? Então, vamos aprender a respeitar e vamos aprender a olhar para a gente, né? Vamos olhar para o outro somente quando nós pudermos estender as mãos. E isso, gente, eu falo, não é só para vocês, eu falo para mim também. Porque como eu falo para você sempre, eu também estou em evolução. Não é porque eu estou aqui falando que eu sou diferente de vocês, né? Sou um espírito, sou uma alma, né? Porque eu estou encarnada, mas também cheia de defeitos, precisando se lapidar a cada instante. Por isso que eu faço esse exercício diário, de hoje ser melhor do que ontem, não me permitir o erro de ontem, para que eu possa ir então me lapidando, né? Ao meu ver, esse é o caminho. Mas dizermos que fulano está bem mais à frente, não. Nós estamos numa estrada. Todos nós vamos chegar. Porém, uns vão chegar primeiro, outros vão chegar tardiamente. E nesse caminho que nós estamos percorrendo, infelizmente, muitos irão encontrar muitas pedras, muitos sofrimentos, né? Que, quem sabe, os fará aí refletir, né? Porque Deus não quer que ninguém chegue até Ele pela dor, porque Deus é amor, né? Então, Deus quer que nós, né, entramos em reflexão, tiramos o aprendizado daquilo que está em nossa volta, porque nós somos seres inteligentes. Nós somos seres pensantes. Então, nós somos capazes de olhar ao nosso redor, observar aquilo que está acontecendo e tentar harmonizar. Veja bem, se você tem um problema que ele acontece 1, 2, 3, 4, está sempre acontecendo o mesmo problema, é porque você ainda não tirou o aprendizado que você precisa. Porque quando você conseguir absorver o aprendizado que você precisava diante daquele problema, ele pode até voltar a acontecer, mas virá de uma forma muito mais espaçada, e quando vier, você terá uma condição psicológica e moral perfeita diante daquele determinado problema. Então, minha gente, esse tema, né, a gente não vai entrar em muita questão, né, mas eu acho que tudo que eu trouxe aqui hoje, né, já tem muitos conceitos aí e muitas situações, né, que dá para cada um de nós sentar e refletir, tá? Alguma dúvida, gente? Socorro, notícias somente no grupo, tá? E nos posts. Alguém com alguma dúvida? Deu para esclarecer para vocês? Ah, que bom. Dani tá por aí? Ô Dani, você quer fazer o sorteio ou você quer fazer depois? Boa noite, né, Dani? Você quer entrar para fazer o sorteio da omeleteira ou você quer fazer depois? Ah, tá, sem problema. Sem problema. Amanhã você faz, tá? Não tem problema. Que bom, né, que todos aí conseguiram. Eu acho que o principal, né, foi abordado aqui e deu para elucidar para vocês, tá? Essa questão aí, que é uma questão que necessita, né, de muita reflexão. Né? Nós estamos esquecendo de nós para olhar o outro, e a nossa função não é essa. A nossa função é nós olharmos a nós, né, e ajudarmos no todo onde pudermos, tá? Então vamos pensar nisso. Bom,
Um beijo grande para todos vocês, uma boa noite, que Deus abençoe cada um de nós, né? Que nós tenhamos aí uma semana de muita paz, de muita saúde, né? Para que nós possamos conseguir aí vencer, né? Mais uma semana, né? Que Deus abençoe todos nós. É a Clenira dizendo, né, que o preconceito ainda é muito grande. Pois é, mas esse preconceito precisa ser quebrado, né? Porque esse preconceito nada mais é do que uma situação de ignorância, né? E a gente pede e roga a Deus para que essas pessoas que têm, né, essas vendas aí, elas sejam retiradas, né? Porque são apenas situações temporárias e que eles também são capazes de vir para poder espiar, né? E provar e tirar proveito e aprendizado daquela condição que um dia ele julgou, que um dia, né, ele olhou com maus olhos, né? Esqueceu de olhar ali, primeiramente, que ali existe um ser humano digno de respeito, assim como qualquer vida que exista aqui na Terra. Tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus, que Deus abençoe e guarde. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, é muito importante, né? Essa live vai para lá daqui a pouco, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, que Deus abençoe cada um de nós. Tchau!